Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Vetancast Série, o podcast oficial da Vetanco. Hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico dentro da nossa avicultura, que é sobre as apex multiresistentes. E nossa convidada especial para bater esse papo junto comigo aqui, que sou o Fabrício Maté, consultor técnico da Vetanco, é a nossa convidada, amiga, parceira, a doutora e professora Ana Angelita Batista. A doutora Ana Angelita Batista é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é mestre em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, doutora em Medicina Veterinária na área de Patologia Animal pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e professora adjunta na Universidade Estadual de Londrina e responsável pelo Laboratório de Medicina Aviária do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da UEL. A professora ela possui uma vasta experiência nas áreas de biologia molecular, microbiologia, imunologia, patologia aviária e atualmente a professora desenvolve pesquisas com enteropatógenos dentro da saúde aviária, direcionado à saúde intestinal. Então, professora Ana Angelita, seja bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem, professora? Olá, ouvintes. Olá, Fabrício. Tudo bem, e você? Ótimo, professora. A gente fica bem contente de trabalhar e bater esse papo aí com a professora, porque a gente já trabalha com a professora há um bom tempo. A gente sabe, foi convidada por um motivo óbvio, pelo seu conhecimento nessa área. Então, dentro desse desafio que a nossa avicultura está sofrendo hoje, direcionado na linha de apex multiresistentes, eu gostaria de trocar um breve, um bate-papo com a professora. E o primeiro questionamento que eu faço seria um pouquinho, que a professora explanasse um pouquinho sobre os impactos dessas apex dentro da nossa avicultura industrial. Né? O que a professora vê desses desafios? Certo. Para contextualizar, né, Fabrício, essa situação da colibacilose dentro da avicultura, é importante a gente relembrar no que consiste, né? Então, a colibacilose é uma doença proporcionada ou causada pela Escherichia coli patogênica para aves, que é um patotipo do grupo das SPECs, que são colis que promovem infecção extraintestinal. E a manifestação clínica dessa doença, ela pode ser tanto uma manifestação aguda, subaguda, até mesmo uma manifestação crônica, né? E isso vai promover expressivos prejuízos ali dentro do setor. Então, se a gente pensar nessas manifestações, a gente pode falar sobre um quadro sistêmico, ou então como um quadro localizado, né? De forma que todas as lesões que aparecem a depender da manifestação clínica da doença vão promover impactos. E que impactos seriam esses? São impactos correlacionados com mortalidade dos animais, né? A depender da cepa que está causando o problema, da linhagem que está causando o problema, terá impactos importantes do ponto de vista de alta mortalidade, especialmente ali nas aves jovens, né? Na primeira semana de vida, digamos assim, não que não possa acontecer a condição em animais adultos. Além disso, além da mortalidade, nós temos os prejuízos em decorrência, a diminuição de desempenho, então animais que têm um baixo desempenho, animais refúgio dentro do plantel, né? Assim como prejuízos com a terapia, porque tem que fazer uma intervenção terapêutica e vai ter custo isso, então isso é uma das formas de prejuízo. E um dos piores prejuízos que poderia ter, que é o prejuízo lá na coronação das carcaças, né? Eu digo que é o pior porque nós, pensando em carne, né, já temos o produto acabado e uma vez tendo o produto e tendo lesões que precisam ser condenadas, a gente perde tudo isso. Então, todo o investimento foi feito e mesmo assim a gente perde, né? Então, eu falo que é um dos piores prejuízos que a gente pode ter. Ótimo, professor. Obrigado pela
pela resposta. E, professora, a respeito digamos assim, da dinâmica do problema a nível de Brasil. Está de norte a sul do Brasil esse desafio. Eu não sei o que a professora, né, tem de informação para nos repassar. E também em relação às categorias animais, pensando na avicultura, né, dentro do segmento da avicultura, matrizes, frango, postura, está disseminado? Tem algum diferencial em cima disso? O que a gente sabe, né, Fabrício, especialmente por conta das pessoas que estão aí no mercado, que estão diretamente no campo e nos reportam isso, né, que estão enfrentando o problema e nos reportam isso, é que é um problema bastante disseminado. Então, a gente tem isso acontecendo em diferentes regiões do país, né? Inclusive, assim, recentemente eu conversei com algumas pessoas, tanto pessoas que estão aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, e eu perguntei assim, olha, numa escala de 0 a 10, o que vocês entendem a dimensão do problema da colibacilose no momento? E eles pontuaram um score de 8, 9. Então, o que isso indica, né? Que é um problema que está aí, né? Já há alguns anos a gente tem observado isso, e que não tem uma regionalidade, ele está espalhado. Então, a gente diz que em diferentes partes aí do país esse problema está acontecendo. E quanto às categorias, o que a gente observa, né, e que as pessoas falam mais, especialmente em relação à matriz e ao produto, que é o frango, né? Especialmente porque tem uma correlação direta entre as duas coisas. Então, o que se sabe é que matrizes que têm a infecção, né, elas têm capacidade, sim, de fazer a transmissão via vertical para a sua progênie. E, consequentemente, a progênie vai ter um desempenho prejudicado, né? Então, isso já está documentado na literatura, e as pessoas que trabalham com isso, estão todo dia frente a frente, também reportam isso, né? Que quando a saúde da matriz está comprometida, obviamente a saúde da progênie também estará. Ótimo, professora. Até quase interrompi ali, mas é que veio na mente. A professora comentou a respeito de score, né? E como o problema, apesar de não ser novo, mas talvez como a gente não estava tão familiarizado com os desafios, né? A gente não ouvia falar mais em problema por colibacilose, ou principalmente por APEC, né? Muito menos por multiresistente. O que seria esse score 8 que a professora comentou? E já aproveitando, né, como é que está a situação? A professora comentou alguma coisa a respeito de perdas produtivas na questão de frigorífico. Quais são as principais lesões clínicas, né, que essas cepas aí que estão atuando no campo proporcionam? Né, eu acho que seria interessante isso, pessoal, entender melhor um pouquinho. Sim. Quando eu falei de score, na verdade, foi para eu conseguir dimensionar o tamanho do problema, né? Eu perguntei para as pessoas, olha, qual é a dimensão desse problema, de 0 a 10? E aí as pessoas me disseram, de 8 a 9. Então, era uma forma da gente conseguir quantificar isso, né? E dar o mesmo peso para as diferentes regiões. Por isso que eu falei de score nesse sentido, né? E quando você me pergunta das lesões, eu costumo brincar assim com os alunos na aula, né, quando a gente está começando a estudar colibacilose, e eu falo que para as pessoas que gostam de ver lesão, essa é a doença, né, porque realmente coli tem capacidade de causar infecção e lesões em diferentes tecidos, né, então isso vai desde um trato respiratório até uma condição sistêmica, né, com infecções em diferentes órgãos. O que se observa, né, e o que tem de relato e o que a gente vê que causa um impacto direto dentro das plantas de abate são as lesões por aerosaculite, especialmente no atual momento, onde a gente observa estirpes com esse comportamento, linhagens com esse comportamento de causar esse tipo de lesão. Mas a gente não pode esquecer que celulite também é um problema, e que coli é um dos agentes responsáveis por celulite. Então, eu diria que essas duas, com certeza, e pensando em carne, né, pensando em frango, são as principais correlacionadas com condenação. E se a gente for pensar na doença clínica propriamente dito, aí tem uma diversidade, né, de lesões que a gente pode encontrar, com destaque nas matrizes para salpingite, por exemplo, né?
Perfeito, perfeito. E, professor, aproveitando, então, o gancho, já que a gente está com tanto desafio no campo, temos bastante lesões, bastante perdas produtivas, é o que nós, que com profissionais da área, podemos reforçar a nível de campo para auxiliar, né, a prevenção e o controle dessas APECs, né? Ou melhor, resumindo, que ferramentas nós temos? Ferramentas novas ou talvez ferramentas que não estavam sendo trabalhadas e vamos ter que retornar a trabalhar em cima delas. Certo. Como eu disse lá no início, né, a colibacilose é uma doença que pode ser primária ou secundária, né? Hoje em dia isso está bem documentado de que pode ser a presença do agente ali não depende de outros fatores para que aconteça a doença. Mas, por outro lado, pode ser que isso seja necessário, né? A depender da característica da cepa, né? Ou melhor dizendo, da linhagem que está promovendo o problema. Diante disso, como ferramenta, nós temos todas as práticas de biosseguridade, né, que conhecemos, que vai desde o manejo da cama, uma vez que o agente pode permanecer na cama, né, e aí, consequentemente, causar problema para esse lote e para os lotes subsequentes, uma vez sendo reutilizado essa cama. Não podemos esquecer de que o cascudinho é um vetor importante, né, que vai carrear esse agente. Então, e ele uma vez presente, né, nessa cama, ele vai se contaminar e vai ter chance de carrear, de ser um vetor importante do patógeno. Então, essas práticas, né, assim como qualidade da dieta que se fornece, além de qualidade da água, né, que está se fornecendo para esses animais, também são importantes e entram aí dentro das práticas de biosseguridade. Além disso, né, hoje em dia se utiliza ferramentas como vacinação, produção de vacinas autógenas, né? Existem estudos com utilização de fagoterapia, e também a gente observa, né, e nossos estudos têm sido focados nisso, a utilização dos probióticos como uma ferramenta importante aí de controle do patógeno ou de mitigação do problema. Ótimo, professora. Professora, aproveitando, desculpa interromper, eu acho que é interessante isso, em relação a esses produtos, né, naturais ou alternativos que o pessoal fala. A gente sabe que essas cepas elas estão bastante resistentes aos antimicrobianos, né, que são usados rotineiramente. Esses produtos naturais, como eles podem atuar frente a essas cepas e quais são as análises que a gente pode fazer para demonstrar que esses produtos podem ser validados para isso? Eu não digo para fazer um tratamento clínico para uma colibacilose, mas sim diminuir talvez a carga dessas bactérias em nível de campo, como a professora bem falou, a cama, né, é um reservatório, então como a gente pode diminuir que essa cepa fique, né, com uma prevalência alta a nível de campo? Certo. Pensando no ambiente ali onde esses animais estão alojados, né? E aí, consequentemente, o risco que eles têm de se infectar via oral, por exemplo, o intestino seria um sítio importante, né, para a permanência ali da APEC. Então, consequentemente, não que seja o sítio primário da infecção, porque eu disse já para vocês que a APEC é extraintestinal, promove lesões extraintestinais. Mas o intestino ele pode albergar. Então, consequentemente, intervenções nesse sítio de ligação podem ser interessantes, podem ser estratégias importantes, né? Então, por isso que os probióticos entrariam nessa intervenção. Respondendo a sua pergunta, que tipo de análise a gente poderia fazer com a perspectiva de saber se um produto desse, né, dito aí natural, seguro, enfim, ele pode ser efetivo? Que tipo de análise a gente poderia fazer? Essas análises podem ser tanto análises in vitro, né, onde a gente pode verificar o efeito o efeito antagônico, né, do probiótico frente à cepa de desafio, que está promovendo o desafio, ou então avaliações em vivo mesmo, né, onde a gente observa se o produto que foi fornecido foi capaz de diminuir a colonização de um tecido, por exemplo.
Então, a gente tem ferramentas, que pode ser tanto ferramentas in vitro como ferramentas in vivo. Qual que é a diferença, né? A ferramenta in vitro, ela te traz uma ideia do que está acontecendo ali e do que pode ser possivelmente reproduzido lá no intestino da ave, né? Lógico que existem vários mecanismos, não é a mesma coisa, mas te dá um indicativo importante. Ou seja, se nem in vitro funciona, é muito provável que in vivo também não. Mas se in vitro funciona, tem uma chance possível de funcionar in vivo, né? Podemos pensar dessa maneira. Enquanto que o experimental, o in vivo, né, já é um trabalho muito maior, né? Um trabalho que traz informações bem palpáveis, mas que geralmente são análises experimentais, são estudos experimentais. Ótimo, professora. Falando de estudos experimentais, hoje, né, a gente sabe que a professora tem várias linhas de pesquisas ou várias pesquisas em andamento, né? Existem trabalhos direcionados para essas APECs, para esse desafio de campo atuais que está acontecendo? Sim, sim. Então, nós temos estudos com esse tipo de avaliação de efeito antagônico, né? Então, estudos de ensaios exclusivamente in vitro, onde a gente avalia efeito antagônico, seja por meio de produção de bacteriocina ou de agregação, coagregação. E temos também estudos direcionados para a cama, ou seja, para a viabilidade do probiótico, quanto tempo isso permanece na cama, qual a viabilidade, se tem competição, se não tem. É um dos estudos que está em andamento e a gente percebe resultados bem interessantes, que ao longo do tempo, são dados preliminares, mas o que a gente percebe é que ao longo de um ciclo, né, ele tem capacidade se a gente fizer fornecer uma única vez, ou aplicar uma única vez no ambiente esse probiótico, ele permanece com uma carga importante pelo menos até 15 dias e depois ele vai regredindo. Então, isso pensando que é um único fornecimento. Se a gente pensar que a ave consome e ela está eliminando, né, via excretas no ambiente, e ele está sendo constantemente colonizado, essa cama, a ideia é que, uma vez o animal recebendo isso, é muito possível que essa cama esteja sendo colonizada por uma população que vai trazer benefícios para a saúde, né? Então, os dados que a gente tem até o momento são interessantes nesse sentido. E a gente também tem estudo com infecção experimental, com a PEC, em que a gente observa o efeito ali das cepas probióticas frente a infecções experimentais com quadro clínico, que também tem demonstrado efeitos bem promissores e interessantes. Pô, legal, bem interessante mesmo, professora. Eu teria mais perguntas, o nosso tempo está terminando. Eu gostaria de perguntar também para a professora a questão da vigilância epidemiológica, né? A professora pode falar brevemente. Eu não sei como é que está a situação desses trabalhos, se estão sendo desenvolvidos no segmento avícola do Brasil, né? Tanto pensando na questão patogênica dessa bactéria, como também na questão de resistência bacteriana. Se o pessoal está trabalhando, está seguindo a cartilha, né, que o IE, a ONSA lá nos né, oferece. E depois, né, a professora responder essa pergunta, eu gostaria que a professora deixasse um breve comentário, né, do que a professora entende da situação do problema a nível de Brasil, né, a sua opinião, para nos despedir também do nosso, né, Vetancast. Eu entendo que a gente já evoluiu no sentido de entender a problemática, entender que o problema com a PEC é importante, está em evidência e provavelmente estará nos próximos anos, né? Que várias medidas precisam ser feitas com a perspectiva de mitigar o problema, mas além disso, alguns passos foram dados, né? Então, a gente tem a identificação de que o problema está ali e também pesquisas envolvendo quais são os principais grupos, né, ou linhagens de APEC responsáveis pelos surtos que a gente encontra. Então, isso é bastante importante do ponto de vista epidemiológico para a gente poder
buscar ferramentas como, por exemplo, imunização, vacinação, então entender isso vai ser sempre muito importante. E, além disso, nós temos o agravante, como você falou, né, Fabrício, de cepas resistentes aos antimicrobianos. Então, hoje, está mais do que claro de que a utilização de um antimicrobiano com a perspectiva de controlar o problema, não vou fazer mais nada, só vou usar antibiótico, não é a ferramenta adequada, né? Então, a gente precisa, obviamente, fazer um programa de monitoria disso para a gente ir identificando e usar medidas ou ferramentas que contribuam para a mitigação e não tentar resolver ou controlar o problema exclusivamente com antibiótico terapia. Ótimo, Ana. Muito, muito obrigado pelas informações. Eu acho que foi uma aula muito bem dada. E, claro, o nosso tempo é curto. Teria mais perguntas, provavelmente teria muito mais bate-papo para nós fazer. Mas, enfim, né, a gente tem que encerrar por aqui. Eu gostaria novamente de agradecer a presença da professora Ana Angelita, né, e espero que futuramente a gente consiga mais um tempinho com a professora, tá, professora? E já faço o convite para os nossos, né, colegas, amigos da área, para seguirem, né? Logo, logo vai ter outros episódios. Nós convidamos também a professora Terezinha Knobel, o professor Benito, a professora Renata Kobayashi, que também vão fazer parte, né, desse Vetancast séries, com o foco principal em Apex multiresistentes. Obrigado, professora Ana, um abraço e tudo de bom. Obrigada, Fabrício. Até logo. Vetancast séries, autoridades no assunto.